deste século torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Quem vive na gula não tem apreciação pela palavra. Vem para a igreja, está dopado. Muita gente pensa que se dopado é só quem toma química droga. Não, é má comida dopa, comida errada, comer demais a pessoa fica dopada. E o jejum, irmãos, ó, desintoxica, elimina, normaliza, a mente é outra. Para você fazer um jejum absoluto, você precisa passar por esse processo, por esse treinamento, por este hábito. Chega um momento que ao você passar pelo jejum absoluto, seu organismo resiste. Deu para entender? E aí no livramento dos sinais, ouçam aí, vi que a maioria do povo de Deus não estavam preparados para enfrentar os eventos sinais. Isto é lamentável. A maioria. Eventos sinais. Meus irmãos, como estamos aqui nesta sociedade diante de Deus? Isto é algo sério. Euforia é vento para lá, é vento para cá, uma ameaça para lá, uma ameaça para cá, não santifica ninguém, não leva a lugar nenhum. Isto é algo sério. A gente precisa parar, pensar, meditar, analisar como estamos diante de Deus. Irmão, Jesus viveu orando e jejuando e morreu na cruz, suplicando. E nós, muitas vezes, nem uma vez por semana. Vejam o que a gula pode fazer. Bom, a senhora te fala que aos sábados não deve fazer aquelas paneladas. É um dia que deve ser um dia suave, mais frutas, mais cereais. Mas tem gente, irmão, que chega em pleno sábado, come que nem um boi e vai dormir a tarde toda. Não é verdade isso? Estou exagerando? Não. Como esta alma está se preparando para os eventos finais? Como? De que maneira? E qualquer coisa, se incha todo, fica bicudo, não vou mais naquela igreja. Deu para entender? Se vivesse orando, jejuando na comunhão com Deus, estaria aqui aceso. A busca das almas, fazendo o que Deus manda. O tempo está passando, mas vamos lá, ainda tem um pouquinho de tempo. Vejam bem, irmãos, para o crente em Cristo, a oração e jejum é a solução para todos os problemas. Para vencer o defeito de caráter, é oração e jejum. Para vencer o mundanismo, os prazeres do mundo, é oração e jejum. Para vencer o paladar pervertido, é oração e jejum. Os homens de Deus venceram com oração e jejum. Não teve outro caminho. Não teve outras terapias. Oração e jejum, viu, meu querido? E é interessante, o jejum e oração, o Espírito Santo possui a alma, convence e converte, muda o coração. Amém. Quando você está na oração, irmão, no jejum, na comunhão, o Espírito de Deus possui a sua alma. Amém. Ele se aproxima. É o que nós precisamos. Enoque, irmãos, orava. Para o que está fazendo os afazeres, ele estava ali orando. Precisamos educar nossa mente a estar ligada com o céu. Mas tem gente que vai até altas horas da noite numa televisão, vendo que não deve. Esse tempo roubado, emprestado que Deus está dando, ele está pesando e medindo e vai dar conta. Muitos assistindo
filme de violência, filme de pornô, novela, essa loucura toda, enchendo a mente de lixo, onde deveria estar enchendo a mente do Espírito de Deus, de meditar, de comungar, de pensar nas coisas celestes. Os irmãos estão entendendo porque muitos cristãos fracassam? Porque não tem este hábito sagrado. Vejam bem, meus irmãos, a Bíblia nos fala no episódio que aconteceu no passado. Josafá, quando assumiu o reino, as nações ímpias da época se reuniram, todos os reis, para acabar com Israel no período que Josafá assumiu o trono. E Josafá era um homem de Deus. E tinha alguém lá no campo e viu, milhares de soldados, igual gafanhotos assim, chegaram do outro lado e levantaram as tendas para atacar Israel. E correu. Aquele homem, quando chegou lá, entrou no palácio e disse: olha, rei, os inimigos estão ao nosso redor, e são muitos, e nós somos poucos. E Josafá estremeceu. Ele sabia os inimigos. Meus irmãos, não se comparava a artilharia daqueles inimigos com a de Israel. Sabe o que Josafá fez? Convocou os líderes, entrou ali no conselho, e um homem levantou e disse, no capítulo 20, conta toda essa história, segunda Crônicas, e disse: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Deus está conosco. Amém. Josafá, irmãos, proclamou a toda a nação 3 dias de jejum absoluto, hein? Não foi de uva nem de abacaxi, não. Absoluto. 3 dias. A nação toda entrou no jejum. Quando foi no 3º dia, irmão, diz aí no capítulo, a coisa mais linda, irmão. Quando me deparei com essa história, eu fiquei impressionado. Aí Josafá chamou os sacerdotes e disse: convoca o coral. E quando convocou o coral, ele disse: agora reúne os soldados, os guerreiros, e vão para a guerra. Quem nunca viu dizer, irmãos, na guerra, um rei ou um presidente levou um coral? A Bíblia fala, levou um coral. Irmãos, quando chegou perto, do outro lado estavam os inimigos, lá vai o exército dele, aquele pouquinho, em relação à multidão. Ele disse: agora põe um coral para cantar. Estavam em jejum 3 dias. E quando o coral começou a levantar a voz, a louvar o Senhor, os inimigos do outro lado se confundiram e um metiam uma espada no outro e se mataram todos. Deu para entender, irmãos? Nós não recebemos mais bênçãos porque não acreditamos, porque não vivemos na comunhão. No dia que essa igreja se unir mais, proezas Deus vai fazer. Amém. Sabiam disso? Olha, querido, e foi tanto despojo e eles cansaram de carregar. E Josafá recebeu a bênção e viu a vitória. Meus irmãos, como é que nós estamos vivendo? Qual o nosso procedimento com o nosso Deus? Tem cristão que tem tempo para tudo, menos para Deus. Eis o grande problema. Vejam bem, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: que o sucesso da igreja é jejum e oração. Não é programas e programas não. Que programa tenha, mas tem que ter objetivo nisso. Não adianta, irmãos, euforia sem o Espírito Santo. Não adianta. E é interessante que Martinho Lutero orava 3 horas por dia. Será que era um vadio, não tinha o que fazer? Orava 3 horas por dia e jejuava 1 vez por semana. Lutero
Lutero, irmãos, foi numa época difícil para enfrentar a supremacia papal, que para denominar-se cristão tinha que pagar com a vida. E Lutero decidiu. E meus irmãos, ele venceu, foi vitorioso. E ele orava 3 horas por dia, ele se ajoelhava ali, buscando a Deus. A busca do poder. Tem cristão que não passa 3 minutos orando, porque não aguenta, dói o joelho, e dá agonia, dá vestígio, falta de comunhão com Deus. Sabe, João Calvino foi chamado de jejuador inveterado, homem de oração. João Calvino. Os discípulos, irmão, passavam a noite orando e jejuando. Quanto tempo faz que você tem jejuado? Em prol da sua própria vida? Da sua família? Ah, meu querido, você quer ganhar sua mãe, seu pai? Você quer ganhar o seu amigo? É com oração e jejum, não é com blá 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 não. É com oração e jejum. Irmãos, eu passei 1 ano orando e jejuando quarta e sábado pelo meu pai, porque eu sabia que meu pai convertido, ele partia para a família, porque era um líder. É um líder. E quando meu pai se converteu, ele disse: agora vamos partir para a família. Aí ganhou a família, ganhou os irmãos, ganhou os tios, ganhou os primos, partiu para o rio. Foi oração e jejum para ganhar meu pai. E fui expulso de casa. Passei dias fora de casa por causa do preconceito religioso. Ele só deu para mim. É oração e jejum. Meus irmãos, nós temos tudo para ser felizes. Nós temos tudo para vencer o pecado, as tendências carnais. Tem cristão, irmãos, que não cresce na vida espiritual, porque ele, ao invés de desenvolver o amor, o perdão, desenvolve o ódio e a mágoa. Não ora. Como é que vai aprender a perdoar? Não é verdade? Vejam bem, este final de semana vem um desafio aqui para a igreja. Vamos deixar as panelas no sábado descansar. E vocês se programem. Este é um apelo voluntário. Aqueles que desejarem, nós vamos fazer esse jejum, ou frugal, ou com água, ou absoluto. Você decide o tipo de jejum que você vai fazer, mas com um objetivo. Irmãos, o conselho, o Espírito de Profecia, que não se, ela diz, não deve fazer nenhum jejum sem objetivo. E o jejum desse final de semana, nós faremos com 3 objetivos. Primeiro, você vai orar por você diante de Deus. Segundo, você vai orar pela igreja. E terceiro, a igreja vai orar por você. Quer algo melhor do que isso? Amém. Lá na igreja do 4 Marcos, foram 4 dias. Foi a coisa mais linda. Quantas bênçãos Deus derramou naquele povo. Aqui em Camacan e em outros lugares. Quantos gostariam desse desafio? Então, irmão, distribui rapidinho. Você vai receber esse cupomzinho e vai colocar o seu nome de sexta e sábado. Aí tem quinta, mas você vai colocar sexta e sábado.